Restaurante Quiosque 4 Estações. A melhor cozinha e o serviço você encontra na Barra do Imbé. Almoço e jantar, servindo pratos à la carte e frutos do mar. Agora, às sextas e sábados, com música ao vivo. Restaurante Quiosque 4 Estações. Na Avenida Beira-Mar, 49, em Imbé. Fone 3627-4772. Estamos aqui no estúdio do Tendência, direto do 30º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar, né? Que ao meu lado está o prefeito, o vice-prefeito de Imbé, Ike Vedovato. Hoje pela manhã nós conversamos com o prefeito lá na entrega da viatura dos bombeiros, onde esteve o governador também. E lá o prefeito Pierre, muito feliz, comentava assim superficialmente conosco sobre os royalties do petróleo que os municípios aí estão recuperando. Vice-prefeito, é um prazer. O prazer é todo meu, ainda mais ser recebido por vocês aqui na Festa do Peixe, né, do município vizinho, aquela que eu acompanho desde o seu lançamento. Eu estava há pouco tempo aqui prestigiando a festa e degustando também a tainha, que é o prato tradicional da Festa do Peixe, e me relembrando, a mãe estava junto, minha mãe, minha família, vim com a família hoje visitar a festa, relembrando a primeira festa, né, do peixe que ocorreu, começou pequenininha e agora está essa mega festa, com uma mega estrutura, né, o Tramandaí soube aproveitar muito bem, né, esse motivo, né, que é o peixe, o litoral e agora 30 anos já, né? 30 anos. Já com 30 anos. Uma ferramenta para divulgação. Consolidada, uma festa estadual, acho que já é uma festa nacional, né? É uma festa nacional. Tá de parabéns pela estrutura, né? Eu estava até dizendo assim, é uma festa que ela tem um prazo longo, né, de duração. 30 dias. Chega a ficar... Eu tenho pena do pessoal da prefeitura, porque chega a ficar cansativo, né? Além de todas as atribuições, tem que também estar dando andamento à organização da festa para que a festa seja um sucesso. É verdade. Vice-prefeito, o senhor agora está secretário lá também, a turma entra de férias e botam o vice-prefeito para trabalhar, né? Tava lá o Iraçu de férias e o Giovanni está de férias, o senhor está lá assumindo lá as pastas, né? Então o senhor virou, um super secretário e um super vice-prefeito. Eu brinco que lá no Imbé eu sou, do baralho eu sou o Coringa, né? Às vezes o prefeito sai e eu acabo assumindo, às vezes... E também durante a estada dele eu compartilho, né, da parte administrativa da prefeitura essa foi uma escolha também do Pierre, fazer o compartilhamento do poder decisório em alguns momentos também. Então eu atuo diretamente no gabinete e já tenho quase que uma função rotineira administrativa também. E na saída de alguns secretários, em geral, eu também acabo me envolvendo um pouco mais com essas secretarias. Então agora... Atualmente nós estamos com 2 secretários de férias, que é o secretário da Sul, né, que é o secretário de Turismo, né, numa época de baixa temporada também, em virtude da festa que está ocorrendo aqui em Tramandaí, a gente lá desacelera um pouco o passo, né, então não tem tanta incumbência administrativa nesse momento, mas tem também o secretário Giovanni, que é o secretário de Obras, que também saiu de férias por 30 dias e a pedido do prefeito eu me desloquei um pouquinho mais lá também para a Secretaria de Obras, para dar uma organizada, não é uma organizada, mas para dar uma vistoriada também na parte administrativa, tendo em vista, e financeira, orçamentária da Secretaria, tendo em vista que a gente está com um grande volume de obras que hoje estão sendo tocadas no município e são gerenciadas também, além da Secretaria do Planejamento, que tem algumas obras de edificação, né, que tem postos de saúde, escolas e tudo mais, mas a gente tem principalmente as obras de rua, que é a Secretaria de Obras, ela atua em conjunto com a Secretaria de Limpeza Urbana no município. Talvez eu acho que de serviço operacional, de serviço braçal, a Secretaria de Obras seja aquela que tem um maior número de ações, assim, né, que são espalhadas por toda a cidade. Então, precisa ter alguém ali direcionando. Na saída do secretário, a pedido do prefeito, fiquei eu também. Acumulei, além da função que a gente já tem de gabinete ali, né, em compartilhamento com o Pierre, como eu disse, do espaço de gabinete e da parte administrativa também. Agora, até o final do mês aí, Secretaria de Obras, que quando o secretário volta, espero que até se pudesse voltar logo. Vai encontrar tudo bem. Vai encontrar tudo organizado e funcionando da maneira como foi deixado lá. Quantas obras hoje lá em Imbé estão em andamento, vice-prefeito? As mais importantes, tem um posto de saúde aqui, um centro de atendimento que vai ser aqui na Paraguaçu, né? É isso?
A nossa policlínica, que fica ali ao lado da prefeitura, que vai substituir o posto 24 horas. Hoje, Felipe, nós temos obras físicas, né, na área da saúde sendo feitas. São 3 postos de saúde, a policlínica, mais o posto de saúde de Santa Terezinha e o posto de saúde de Mariluz. Esses 2 últimos a gente inaugura ainda esse ano. E a policlínica, acredito eu, que depois do verão, né, a ideia é essa, a gente entrar no inverno que vem já com a policlínica inaugurada. Inclusive eu estive em Brasília agora 2 semanas atrás, junto com o secretário da Saúde, conversando com o secretário executivo do ministro, que é o Gabardo, que foi secretário de Estado, né? Foi daqui o Gabardo? Foi nosso secretário de Saúde de Estado. Então é um gaúcho que hoje está lá na assessoria, digamos assim, do ministro da Saúde, reivindicando também recursos do governo federal para equipamento desses postos. A gente tem algumas obras de educação também em andamento, em fase de início, que está projetada agora para esse mês de agosto, e outras em fase de projeto e licitação, porque independente de o nosso governo acabar o ano que vem, a nossa ideia é manter o ritmo de governo até o final. E se a gente tiver que iniciar obras nesse mandato, que venham a ser concluídas no mandato seguinte, não tem problema, o município tem que seguir. O município não inicia e termina, né, a sua atividade em virtude do governo. O governo passa, né? O governo passa e o município fica. Então a gente também tem que, independente de o governo estar acabando, a gente tem que seguir projetando a evolução da cidade para os próximos anos. Assim vai ser, vão vir outros governos depois que terão o mesmo compromisso. Então nós temos escola, creche em construção também, além de todas as obras de infraestrutura, obras de rua, com o início agora, essa semana, o lançamento de início de obra também da Praça Lourdes Rodrigues, ali em frente ao Samburá, onde vocês mesmos ficavam muito durante a temporada de verão. Nosso estúdio. É o estúdio de vocês. Então, para a próxima temporada, nós vamos ter uma obra ali muito linda, que foi licitada também com dinheiro oriundo de recurso de emenda parlamentar, que foi enviada pelo deputado Pompeu de Matos, e a gente deve render também ao deputado esse agradecimento, que ter destinado para a Imbé recursos para a gente poder fazer essa construção, assim como outras obras que a gente tem de emenda parlamentar de outros deputados. Mas o que a gente tem destacado mais, pelo menos durante esse ano, são as obras de pavimentação e canalização, que a gente está fazendo com uma intensidade talvez que só tenha sido visto na cidade na época da sua construção. Hoje nós temos obras em todos os bairros da cidade, em todos os bairros sem exceção. E alguns bairros ainda que não chegou, mas as obras já estão organizadas e programadas para acontecer ainda esse ano. Esse ano ainda. Sendo elas de pavimento de pedra irregular, sendo elas de substituição de pedra irregular por o PAVS, pelo bloquete, e outras de ruas históricas, avenidas de grande fluxo que ainda eram de saibro, que a gente está fazendo com bloquete. E também uma programação aí para ainda antes do verão de asfaltamento de algumas vias, né, que já está a licitação organizada, o contrato realizado, mas a gente vai deixar passar essa época de inverno, que são épocas de chuva, para fazer o serviço como ele tem que ser feito num tempo em que é mais seco, é mais quente, e a gente vai ter uma produtividade maior e também uma obra de maior qualidade, porque não vai fazer no frio, não vai fazer na chuva, né? Não tem como fazer assim, que senão a obra fica sem qualidade. Hoje de manhã o prefeito Pierre tocou no assunto dos royalties. O senhor aqui agora, antes de começarmos, também falou que existe agora, vai haver uma divisão menos cruel do bolo. Cruel, eu digo, para quem realmente tem que receber isso, que são os municípios onde esses equipamentos de transporte do petróleo, de distribuição do petróleo, chegam. E Imbé e Tramandaí... A gente, não é novidade para a nossa população, né, a batalha na busca, na retomada do recebimento dos royalties. O nosso governo tinha sido o único governo que até então não havia recebido dinheiro de royalties. Os governos anteriores receberam, ou na totalidade do governo, ou em parte, pelo menos, receberam royalties, né? Teve um governo, inclusive, que recebeu royalties atrasados, um montante bom, assim, no final do governo, para poder fazer algumas obras. O nosso governo não tinha tido essa oportunidade, e nós batalhamos muito, juridicamente, administrativamente, junto ao NP, e a gente não conseguiu vitória nenhuma. Acabou que a gente conseguiu vitória política, né, no resgate dos royalties. Mas o tempo se passou, e aquele dinheiro inicialmente pretendido, que a gente falava em 2,5 milhões, 3 milhões mensais, que é o que o município de Tramandaí, por exemplo, recebia, e nós tínhamos uma inveja branca, né, de Tramandaí, porque a gente via Tramandaí se desenvolvendo com recursos dos royalties, e nós ali entendendo que também somos partícipes
né, do processo de carga e descarga, porque não é só a monoboia. Não. Né? Entra por ali. Existe também toda uma estrutura física e logística que fica na margem de Imbé, no rio, mas na margem de Imbé, e que sem ela é impossível descarregar lá. A monoboia não funciona. E nós fizemos esse convencimento no governo, levou tempo até a gente conseguir, foi um trabalho árduo, ao ponto de que um decreto presidencial foi alterado e nos incluiu, ou incluiu as nossas instalações no rol de instalações necessárias para embarque e desembarque. E com isso a gente passou definitivamente a ter dinheiro a essa arrecadação. Mas nesse meio tempo, Felipe, a ANP ela tomou por resolução um entendimento, né, de que alguns municípios que são participantes da distribuição de gás natural e que têm lá equipamentos chamados city gates, que são equipamentos que são necessários para bombeamento. São municípios do interior, não são municípios do litoral. Também deveriam receber royalties como se tivesse instalação de embarque e desembarque de petróleo. E esse entendimento é um entendimento que nós não concordamos e que a entidade do qual nós fazemos parte, a Abrante, do qual o prefeito Pierre hoje é o presidente da Abrante, né? São 27 municípios, ou 26 municípios, se eu não me engano, que são os detentores de instalações, dos quais o Imbé e Tramandaí também, né? Não concordamos com essa divisão do bolo por tantos outros municípios, porque além destes, que são os municípios associados, detentores de instalação, com este entendimento da ANP, entraram no bolo, né? Entraram na hora da divisão do bolo, outros 170 municípios. E com isso a nossa fatia de royalties, que a gente inicialmente pensava que era uma fatia grande, ela diminuiu. E na tarde de ontem o prefeito me ligou, eu estava vistoriando algumas obras na rua, com a equipe de rua, e o prefeito me ligou para passar a notícia de que a ação judicial que a nossa entidade, os municípios moveram contra a ANP, ela teve ganho de causa e foi emitida uma liminar, do qual a Agência Nacional do Petróleo também já recebeu notificação, dizendo que aquele entendimento que a Agência Nacional do Petróleo tinha na divisão dos royalties, incluindo aqueles municípios que inicialmente não existiam lá, no rol dos recebedores, era um entendimento errado e que deveria ser revisto já de imediato. Então a gente está numa expectativa, a gente sabe que lá na ANP os cálculos de divisão de petróleo se dão sempre com um retardo de 1 mês, 2 meses, mas que em breve, aí, daqui a 1 ou 2 meses, a gente já esteja recebendo aquilo que inicialmente a gente achava que tinha que receber, que era justo e que a Justiça agora acabou nos agraciando com essa decisão. E depois, Felipe, a gente vai ter que... Cláudio, desculpa. E depois, Cláudio, a gente vai ter que discutir esse período inteiro em que o município recebeu a menos, né? Que a ANP pagou para quem não tinha direito, né? Quem sabe aí não está uma poupança para o futuro da nossa cidade. Também uma poupança para fazer um dinheirinho e deixar para os outros. Nós já estamos há praticamente 3 anos já recebendo royalties a menos do que o que a gente entende que é devido. E é um valor bem interessante, que a gente estima hoje né, em torno de 1 milhão a 1,5 milhão a mais por mês. Por mês, quem sabe lá na frente, não sei quando, né? Jurinho. Com toda a correção e tudo, sei lá, a preço de hoje, uns 50 milhões de reais. Né? E a nossa cidade ser agraciada com aquilo, eu acho que a população, ela merece, tendo em vista até que nós também somos afetados, né, por esse sistema de carga e descarga ali, também somos participantes disso. Né? Então, se alguma coisa errada acontecer, as duas cidades são as principais atingidas, nas primeiras a serem atingidas por uma descarga violentíssima de um derramamento que já houve, né? Já houve derramamento, já houve vazamento de nafta em tubulação, né? Já houve derramamento de petróleo bruto, inclusive numa ocasião em que o prefeito estava em Brasília na época negociando alguma coisa sobre royalties, eu não me recordo em que ano. Mas houve um derramamento, a gente conseguiu fazer sobrevoo com o helicóptero da polícia para poder comprovar, né, do risco que teve. Naquela época, naquela ocasião, a gente teve uma sorte grande de que a corrente estava tocando para fora do mar e aquele petróleo não deu na costa. Né? Não entrou. Não chegou a vir para a costa. Mas se tivesse vindo, a gente teria um prejuízo como já foi no passado. Inclusive, existe ainda hoje, né? Houve um derramamento uma vez também. Houve um derramamento, a Petrobras foi multada, não pagou a multa ainda, tá? A gente pleiteia na justiça que essa multa que a Petrobras em algum momento vai ter que pagar, ela seja retornada em benefício para as cidades atingidas, né? Que não vá para um fundo que vai cegar sei lá onde, né? Então a gente também tem negociado isso com o Ministério Público Federal para que a gente possa já que sofreu o dano, né, receber investimentos com essa indenização. Hein?
Prefeito Ike Vedovato, vice-prefeito do Imbé, Ike Vedovato, que esteve aqui conosco para falar das obras, falar dos royalties, falar do andamento do município e que nos visita aqui no nosso estúdio, aqui no Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Queria agradecer mais este carinho que teve conosco, mais esta deferência. Não, eu que agradeço, Cláudio. O site Tendência, é um site que veio para, de uma maneira diferente, né, fazer a divulgação, veio para ficar e sempre nos oportuniza, né, o acesso à população, aos internautas, que através desse canal também passam a ter acesso à informação. A gente gosta tanto de poder estar munindo as pessoas de informação e a gente às vezes não tem oportunidade. E vocês da imprensa, os meios da imprensa nos dão essa oportunidade. Quero te pedir desculpa mais uma vez, Cláudio. Ele foi tem. um ato falho. Deve ser um amigo comum, que é Felipe, que a pessoa convive todos os dias. Não. André, te pedir desculpa mais uma vez. Não se preocupe com isso, Carlos. Vice-prefeito Ike Vedovato, aqui do nosso município vizinho de Imbé, nosso co-irmão. Dizem sempre, vamos reforçar, a ponte não nos divide, nos une. Voltamos em seguida.